Para mim está sendo um grande desafio, deixa eu aproveitar até para agradecer a idealizadora, né, do Conated. Eu acho que é um grande desafio para ela, um desafio para nós, recursos humanos, um grande trabalho. Parabéns, Débora, pelo trabalho. Agora sim, para mim realmente tem dois grandes desafios. O primeiro grande desafio é como palestrante, que estou acostumado com a interação do público, com plateia em sala de treinamento, em auditório, né, tá falando talvez para um público maior, mas ao mesmo tempo aqui, atrás da câmera, então eu posso me sentir um pouco com a dificuldade de ficar parado num lugar. Mas vamos lá, acho que o que importa é o segundo desafio, que é falar principalmente para as empresas que atuam direta ou indiretamente com algum tipo de serviço. Porque, na verdade, a maioria das empresas hoje atuam direto ou indiretamente com serviços. E o desafio dessas empresas que a gente tem encontrado nos meus clientes, nos clientes dos meus parceiros, é que a gente tem que focar num tripé. Hoje o grande desafio é recrutar, conquistar, para que a gente possa reter a mão de obra. Né? O mercado está muito aquecido, nós estamos vivenciando aquilo que a gente chama de pleno emprego, então o trabalho mudou muito nesse campo, né? A gente tem uma situação nova nesse campo, principalmente numa faixa da mão de obra que a gente chama de operacional, né, que é a faixa do atendimento. A gente está falando de mais de 80% do cargo dessas empresas. Né, um percentual você pega uma empresa muito grande, um percentual pequeno está voltado lá para os executivos, para os administrativos. A gente está falando de colaboradores operacionais, vendedores, atendentes, secretárias, atendimento de call center, né, o telemarketing. Né? Agora a gente tem que saber de que maneira que a gente trata, né, com essas pessoas, como que a gente faz para trabalhar justamente nessa situação do pleno emprego e atender esse tripé. Volto a dizer, recrutar, conquistar e reter. O pleno emprego trouxe uma nova realidade para o mercado de trabalho. O nível de qualificação da nossa mão de obra diminuiu muito. Dessa maneira, mais do que nunca, um plano voltado para que a gente tenha o melhor processo de recrutamento, de conquista e retenção se faz muito importante. A gente pode começar, então, falando do recrutar. O recrutar, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo do grande desafio que nós temos. Se a gente puder fazer uma análise do ponto de vista comportamental e não técnico, porque é uma linha que eu trabalho mais, até porque não é minha área de atuação e eu não vou nem ousar ensinar os profissionais de recrutamento e seleção de como eles devem fazer o recrutamento, mas eu acho que tem algumas ações que são fundamentais do lado comportamental, do lado da percepção do negócio, de segurar as pessoas, de reter as pessoas. Então a gente precisa levar cada vez mais para perto do colaborador essa percepção, essa sensação. Então eu acredito que algumas ações que já estão sendo feitas são muito importantes, são parcerias com algumas entidades, termos postos de recrutamento volante, né? São algumas ideias que eu comprei de alguns colegas da área, então eles estão querendo levar a vaga para mais próximo do colaborador. Mas o meu foco, a minha preocupação está mais voltada realmente para de que maneira que a gente tem lidado com esse candidato, com esse meu futuro colaborador. Tá? Quais são as ações que a nossa empresa, que a tua empresa, que a gente tem feito, que o profissional de RH tem focado para que a gente possa fazer essa retenção, essa conquista. Né? Então, entre as ações que eu defendo, é lembrar que a primeira impressão é que fica. Né? Então a gente tem que lembrar sempre isso, que a primeira impressão é que fica. Por uma questão de ética, eu não vou citar o nome da empresa que eu vi, uma situação que eu vi, né? Mas em um desses meus clientes eu me deparei com a seguinte situação. Na mesma sala de espera do recrutamento, era a mesma sala do desligamento. Gente, vamos imaginar essa cena. Um candidato que a gente está se esforçando para buscar no mercado, que a gente está definindo o perfil, querendo trazer esse cara para dentro da empresa, ele está sentado ao lado daquele cara que não via a hora que a gente não via a hora de poder mandá-lo embora, que ele não está mais na empresa. Né? Então imagina que esse cara deve estar ali falando ou resmungando o tempo inteiro na sala, dizendo tudo de ruim que possa ter. Ele está num momento difícil, ele está num momento de saída da empresa e ele está sentado ao lado de uma pessoa que está sendo recrutada.
Então, são pequenos cuidados que nós temos que começar a ter dentro das empresas, dentro das corporações, dentro das companhias. A gente tem que começar a tomar cuidado com esse primeiro seja bem-vindo, com esse primeiro contato com ele. De que maneira que a gente está se preocupando com essa primeira impressão? A estrutura de recepção que tem uma empresa no momento do recrutamento está respeitando condições físicas mesmo, de tempo de espera, de respeito àquele futuro colaborador que está ali. Essa é a primeira impressão que fica. Eu, por exemplo, se eu fico muito tempo esperando em algum lugar e percebo que a estrutura, eu não estou sendo respeitado por aquela estrutura, qual a imagem que eu tenho daquela empresa? De desrespeito comigo, né? Desrespeito com a minha pessoa, comigo como cliente ou comigo como colaborador, não importa em que posição que você esteja. Eu me lembro de uma situação, uma vez, o meu filho devia ter uns 6, 7 anos, e ele jogando bola, torceu o pé, se machucou, né? E eu peguei imediatamente e levei ele para um hospital de uma companhia dessas de plano de saúde. E chegando lá, imediatamente vem um segurança, né? Um segurança oferecendo uma cadeira de rodas para que o meu filho ficasse sentado enquanto eu estacionava o carro. O ambiente, ali era, o lugar, a rua era ruim de estacionar. Então eu fiquei pensando, onde que eu vou parar meu carro para levar meu filho com essa condição? Eu não conseguia pôr o pé no chão. Então olha a sacada, o cara pegou meu filho, recebeu, colocou dentro da recepção enquanto eu estacionava o carro na rua de trás. Quando eu voltei, eu me deparei com uma cena muito interessante. Ele já estava parado, de frente naquela sala de recepção do hospital, né, do pronto-socorro, lotado de gente. Ele não seria o primeiro, como eu gostaria que fosse, na lista de atendimento, mas ele estava ali. Entreguei a carteirinha, fui atendido, e ali eu tinha várias televisões, né, umas 3, 4 televisões. Inclusive o hospital é uma coisa bastante interessante com a ideia de hotelaria hospitalar. Está melhorando muito a qualidade do atendimento. Eu me lembro que a única coisa que a gente via no hospital quando eu era pequeno, o único quadro na parede que eu via, era aquela senhora, né? Aquele quadro, não era nem senhora, era uma mulher bonita com a mão na frente dizendo silêncio. Hoje não, hoje os hospitais estão coloridos, aquelas cores verdinho a pastel, tudo muito bonito. Mas olha que interessante. Eu sentei na frente de uma televisão, angustiado, esperando que o meu filho fosse atendido o mais rápido possível, e ele, por outro lado, assistindo numa outra televisão. Então tinha lá canal de esportes para os pais, então eu estava olhando, assistindo, quase sem som, e ele assistindo um outro canal que estava passando um filme específico que ele gosta, que é o filme do Homem-Aranha. Passado algum tempo, e eu não tinha tido a noção do real tempo, simplesmente, quando chamou meu filho, ele falou, pai, não dá para esperar um pouquinho para terminar o filme? Olha que sacada, o respeito, o atendimento, esperar eu ia ter que esperar de qualquer jeito, mas a maneira com que nós somos tratados, de que maneira que nós ficamos naquela sala de espera. Então, nesse primeiro passo, né, na parte, quando eu falo, volto a dizer, eu não quero ser ousado de achar que dá para ensinar o profissional de recrutamento e seleção de como recrutar, mas a gente não pode entrar num processo de linha de produção. Todas as vezes que eu vou visitar um cliente que tem uma área de recrutamento e seleção, é uma área bastante intensa, a gente sabe que o número de colaboradores que passam pelo recrutamento e seleção é muito grande, então a gente só tem que prestar atenção. Eu não estou trabalhando como linha de produção, por quê? Porque a preocupação é uma só. A primeira impressão é a que fica. Quando eu escolher uma agência para terceirizar o serviço para a minha empresa, eu tenho que conhecer essa agência, eu tenho que perceber a estrutura, porque a primeira impressão é a que fica. Então, no primeiro passo no primeiro passo, acho que a parte mais importante, né, é essa, a gente lembrar que a primeira impressão é que fica. O segundo passo é conquistar. Todas as vezes que eu falo em conquistar, eu fico lembrando de o que eu desejo, né, quando eu penso em conquistar. Todos nós tivemos os casados, os namorados. Eu tive várias namoradas quando adolescente e digo para vocês, tem algumas que até hoje, quando eu lembro, né, alguma coisa, volta a imagem dela. Por quê? Porque de alguma maneira ela me conquistou de uma maneira muito efetiva naquela época. É isso que nós temos que gerar com o nosso colaborador. Nós temos que marcar, deixar uma marca para que ele, ao longo da carreira dele, ele se lembre de forma positiva, até mesmo quando ele saia da empresa. Para que ele saia da empresa dizendo o quanto era bom, né,
trabalhar com aquela empresa, o quanto era bom estar naquela empresa. A gente pode citar algumas ações que poderiam ser colocadas em prática, né? Mas eu vou apontar uma básica, a integração. Volto a dizer, se a primeira impressão é que fica, ele já passou pelo recrutamento, o primeiro momento dele na empresa qualquer é o processo de integração. Tá? Mas como nós temos feito, como que a gente tem feito as nossas integrações? Será que a nossa integração não é só aquela integração pro forma? Ou seja, aquela integração que eu tenho o jeitinho de fazer, eu não ponho pessoalidade na minha integração? É só mais uma forma de cumprir com o procedimento da empresa? Eu entendo que na tentativa de otimizar o tempo, as empresas estão deixando essas práticas para trás. Né? A prática do seja bem-vindo. A integração tem que ser muito mais do que simplesmente um momento onde a empresa apresenta os seus direitos, apresenta os direitos e deveres do colaborador. Eu tenho que conquistar ele de uma maneira diferente, e aquele é um grande momento. E antes de afirmar o que eu estou dizendo, eu fiz uma visita a 10 empresas e acompanhei a integração. Dessas 10 empresas, 8 fazem integração pro forma, ou seja, só para cumprir o procedimento. Né? São integrações impessoais, frias, sem aquela preocupação da conquista, da retenção real do nosso colaborador. Hoje, com essa situação de pleno emprego, eu preciso gerar essa primeira impressão de seja bem-vindo. Né? A TAM faz muito bem isso, né? Quando em todos os lugares ela te põe um tapete vermelho para dizer seja bem-vindo. A TAM não é a companhia mais barata, mas é uma maneira de seja bem-vindo. Outras companhias aéreas usam suas ferramentas, mas me chama muita atenção a questão do indireta, né? Do que atua no inconsciente do seja bem-vindo do tapete vermelho, criado lá pelo professor Rolim, né? Pelo comandante Rolim, há não sei quanto tempo atrás, e que permanece até hoje. Tá? A integração, né, entre outras ações, ela deve servir para dizer para o colaborador quem somos nós, né? Qual é a cara da nossa empresa, qual é a estrutura que a nossa empresa tem, que a nossa empresa é uma empresa sólida, né? É uma empresa segura, que gera uma sensação de um futuro garantido. Gente, volto a dizer, é uma questão de percepção. Quando eu trato uma integração de uma maneira mecânica, robotizada, eu estou lidando com as pessoas, ou melhor, eu não estou considerando para as pessoas esse lado pessoal, de cada um tem uma percepção, eu tenho que atuar no ambiente sensorial, de como que as pessoas percebem o meu negócio, como as pessoas percebem a minha empresa. É muito importante que a gente foque nisso. Outra questão, quais são os desafios que a empresa propõe para o colaborador? Vamos lembrar uma coisa, eu atuo muito diretamente, né, nas empresas de ação e conservação do mercado, a gente dá treinamento motivacional, a gente desenvolve treinamentos técnicos, mas uma coisa que é muito importante e que a gente percebe é que não é porque nós estamos lidando com a base da empresa que eles não são movidos a desafios. Hoje, as pessoas não trabalham pura e simplesmente por salário. Porque se fosse pura e simplesmente por salário nesse período de pleno emprego, eu troco a tua empresa pela outra por uma diferença de 100, 50 reais no salário. O que me faz ficar na minha empresa? As pesquisas dizem, os palestrantes dizem, os profissionais de RH dizem que o que nos mantém numa empresa hoje, né, uma das coisas que nos mantém nas empresas hoje, são os desafios. Quais são os desafios que a tua empresa está propondo para o teu colaborador? Que ferramenta que eu dou para realizar? E junto com isso, qual que é o grande desafio? Nas minhas palestras, eu conto uma história que eu não sei dizer se ela é verídica ou se ela não é, ou se ela é apenas uma metáfora para que a gente possa analisar o que realmente nos faz feliz. Eu, em particular, gosto de acreditar que se trata de uma história verdadeira e que a gente deve pensar profundamente sobre essa reflexão, né, que ela nos propõe.
Essa metáfora, ela nos leva a refletir o que nos faz feliz. Eu estava assistindo, né, uma palestra e essa pessoa contou essa metáfora, ela diz o seguinte, que houve uma pesquisa no mercado do que fazia as pessoas felizes, o que realmente nos faz feliz. E aí ela foi analisar. A coisa que mais nos faz feliz é dinheiro. É óbvio que é o dinheiro. A gente trabalha para ganhar dinheiro, para conquistar. Mas, na verdade, o que está por trás do dinheiro? O poder. Né? O poder. Eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais poder. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram alguns grandes empresários, alguns grandes profissionais, executivos, e fizeram estímulos, né? Estímulos ligados ao ganho de dinheiro, ao poder. E para que eles pudessem fazer a medição disso, eles colocaram esses profissionais, esses executivos, para fazer uma análise. Então eles fizeram como se fosse uma tomografia do cérebro e hoje a gente já consegue identificar várias áreas do cérebro. Então quando a área da felicidade ela é ativa, então você já tem como identificar quando a área da felicidade está ativa, quando a área da angústia está ativa. A gente está muito evoluído nesse processo. E eles, quando incentivavam, quando eles provocavam esses profissionais, quando eles incentivavam esses profissionais, essas pessoas participando dessa pesquisa, no ganho, né, com o poder, eles tiveram uma surpresa. Que aquela parte do cérebro não se acendia. Aquilo que era expectativa, que é o lado onde se torna as pessoas felizes, que faz as pessoas felizes, aquilo não se acendia. Mas é óbvio, eles chegaram a uma conclusão. Porque ganhar dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é gastar o dinheiro. Né? Só ganhar o dinheiro não adianta. Eu tenho que aprender, o que dá prazer é gastar o dinheiro. E aí o que eles fizeram? Eles foram para o segundo passo da pesquisa. Eles analisaram que hoje o mercado que mais cresce mundial, né? Ou seja, que a gente mais gasta dinheiro, que a gente mais consome, é o mercado da beleza. Então eles falaram, já que não é ganhar o dinheiro que traz felicidade, é gastar o dinheiro, e a coisa que eu mais gasto dinheiro é com a beleza, eu vou juntar as pessoas bonitas que a gente conhece, foram buscar algumas modelos, né? Reuniram algumas modelos, propuseram que elas participassem daquela pesquisa, e aí eles se surpreenderam mais uma vez. Todas elas, primeiro, isso é muito importante, todas elas se diziam pessoas muito realizadas e muito felizes. E aí colocaram essas pessoas para fazer o teste. E começaram também a colocar os estímulos que faz com que as pessoas que tivessem ligado à beleza, ao sucesso da beleza, ao ficar mais bonitas. E, para surpresa dos pesquisadores, o lado que mais aparecia não era o lado do prazer, da felicidade. O lado que mais se acendia era o lado da angústia, da ansiedade. Gente, mas também, vamos lá, é óbvio. Eu fico imaginando eu modelo, né? Só se for um modelo fora de forma, né? Eu fico me imaginando um modelo todo lá, todo fininho, me preparando, faço o desfile, depois eu vou para aqueles jantares, e aí começam a servir aquelas comidas maravilhosas, aquelas bebidas maravilhosas, e eu não posso comer, não posso beber. Gente, quem que em sã consciência consegue ser feliz passando fome? Então não dá para achar que os modelos seriam felizes. Então aqueles pesquisadores falaram, então não é gastar o dinheiro que traz felicidade, não é a beleza que traz, não é ganhar dinheiro, não é a beleza que traz felicidade. Mas vamos lá. O que realmente deve ser a chave da felicidade? E aí, para eles aprofundarem na pesquisa, eles identificaram que tem dois grupos, né, de faixa etária que se dizem pessoas muito felizes. Os adolescentes, né, entre 12, 13 até os 20 anos, né, a fase da adolescência para o início da fase adulta, e as pessoas mais velhas, né, as pessoas do que a gente chama da terceira idade, né, para mim é a nova idade, porque eles estão se superando, são pessoas felizes, dedicadas, são pessoas que fazem esporte, que vão ao teatro. Então, é uma nova geração que a gente tem que aprender com eles. E eles identificaram essas duas gerações e falaram o que eles fazem em comum. O que eles identificaram em comum entre essas duas gerações? A geração lá do adolescente, eles estão o tempo inteiro passando pelo processo de aprendizagem.
E também o pessoal do que a gente chama de terceira idade também está passando pelo processo de aprendizagem. E aí o que aqueles pesquisadores identificaram? Gente, é uma coisa que hoje para mim parece óbvia, né? Mas não é tanto assim. O ser humano, se a gente for analisar a nossa espécie, é uma espécie que está fadada ao insucesso, né? Por quê? Nós não nascemos com pelo para nos protegermos do calor. A gente não tem garra, né? A gente não tem dentes o suficiente para caçar nossos alimentos, certo? Mas a gente, ao longo do tempo, se superou. Superou com o quê? Usando a inteligência, com o aprendizado, com o desafio de chegar no sucesso. Em resumo, o que eles perceberam nessa pesquisa? Que o que tem essas duas faixas etárias, eles se desafiam o tempo inteiro em aprender coisas novas. Eles se sentem muito felizes ao chegarem no sucesso no sentido de alcançar os seus objetivos. Então, o nosso colaborador é a mesma coisa, né? O nosso colaborador, porque ele se sinta feliz dentro da empresa, ele tem que ter desafios muito bem estabelecidos, metas bem estabelecidas. Ele tem que enxergar a possibilidade de alcançar esse desafio através do aprendizado, do desenvolvimento, da condição do alcance. A empresa tem que dar ferramenta para que ele possa alcançar, e uma vez que ele alcança, aí ele se sente feliz. Então, nessa parte da conquista, né, do conquistar, além do que a gente já falou e reforçando dentro dessa metáfora do que nos faz feliz, desafio, o alcance do desafio, né, de você conseguir se superar, de você, mesmo com menos ferramentas do que outros seres, o homem veio se desenvolvendo, foi através da inteligência criando forma, criando maneiras de superar, de ganhar espaço. E nós somos a mesma coisa até hoje. O que nos motiva de verdade, o que nos faz feliz é superarmos os nossos desafios. Então, um colaborador que não tem desafio, ele vai fazer sempre do mesmo. E ele vai chegar uma hora que ele não vai querer mais aquilo, não vai ser mais saboroso estar naquele grupo, estar naquela empresa. Ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que os nossos comportamentos são contagiosos, né? Para que a gente possa cumprir com o objetivo de alcançar os pilares, de conquistar e reter, precisamos mais do que nunca um ambiente positivo e desafiador, né? Os profissionais, os descargos mais baixos, eles estão procurando ambientes mais positivos. Os nossos comportamentos são contagiosos. Para que a gente possa cumprir o objetivo de alcançar os pilares de conquistar e reter, a gente precisa mais do que nunca de ambientes positivos e desafiadores. Os profissionais, mesmo aqueles de cargos mais baixos, eles estão procurando ambientes mais positivos e que geram a sensação de conforto, de segurança e, ao mesmo tempo, de trabalhos desafiadores. É isso que eles estão procurando. E o terceiro ponto, né, o terceiro passo do nosso pilar é reter. Eu gosto sempre de fazer um exercício para falar de retenção, de audição e mente empática, né? Uma empresa, quando ela se prepara para o desafio da retenção da sua mão de obra, ela deve pensar de maneira empática. O que é pensar de maneira empática? O que é ter uma atitude empática? É conseguir perceber o que o nosso colaborador deseja, o que ele pensa, né? O nosso colaborador precisa ter a sensação e a percepção de que a empresa é uma extensão das suas ideias. Eu acho que esse é o grande desafio, atuar nos aspectos sensoriais da percepção. Não estou dizendo aqui que devemos montar nossos pilares baseados apenas no desejo do colaborador, mas utilizar a percepção para que a gente possa oferecer aquilo que a empresa precisa, atendendo o que o colaborador deseja. Acredito que esse é o nosso grande desafio. Bom Conated a todos!